draws on many sources, but that's not what's happening here. Removed from their original context, these tiny snippets of information are deployed in a very conventional philosophical argument, or philosophical ethnographical arguments. They're dipping into Greek science, but they're dipping into it to make particular points. Roman customs come to seem more exotic and barbarous when placed in this company, but what the information is not used for is to shed real light on the nature of the gods. We're not witnessing an Aristotelian investigation where teams go out and gather information and then systematize it. We're not really witnessing a pre-Socratic project of uncovering true Godhead, nor a Platonic effort to work out the truth about deities that hide behind conventional stories and practices. Greek modes of thought have offered this group of Romans, in this very short period of time, some ways to protect themselves from other people's ideas. They're tools to allow fundamentalism to work. All fundamentalisms use modern tools, just like fundamentalists today use social media, the internet and mobile phones, so Roman fundamentalists use Greek philosophy and Greek science. Most Romans of this period, I suggest, had no real interest in other people's religious ideas because they were so excited about how theirs were the only ones that were worth thinking about. And that's why I've been using the term fundamentalism. Thank you for your attention. Thank you, Greg. Eu passo a palavra para a Sue para uma síntese. Na medida em que os romanos expandiam o alcance geográfico de seu poder, seu relacionamento com os deuses dos povos vizinhos se transformou. Pelo menos desde o século IV antes da nossa era, talvez antes, sabemos de esforços pela expansão do alcance de cultos públicos dos deuses e dos deuses cultuados através deles. A Roma republicana estava construindo mais que um Estado. Seu alcance no século V já era maior do que da maioria das polis arcaicas. Com a expansão do século III, parece ter havido um esforço determinado para o recrutamento dos deuses mais poderosos da região para a comunidade romana. Talvez até para diminuir a distância entre os deuses da cidade e os deuses do mundo. Essas divindades incorporadas eram famosas no Mediterrâneo. Ao chegarem em Roma, recebiam sacerdotes, templos e festivais fixos no calendário público. Parece que eram colocados sob a supervisão de um colégio de sacerdotes senatoriais, o Quindecimviri Sacris Faciundis. Não havia uma rotina nessa incorporação. Lívio nos dá a impressão que cada caso era debatido separadamente e novos rituais eram criados para cada incorporação. Havia claramente alguns pressupostos comuns a respeito da realidade de deuses estrangeiros, sua capacidade de serem transladados e transferidos, seu ajuste a estruturas locais de autoridade, a extensão de seu ajuste a convenções locais de culto e a extensão da manutenção de sua diferença. Mary Bird sugeriu que, quando Cibele foi domesticada em Roma, alguns elementos exóticos foram mantidos para sinalizar a acomodação do estrangeiro dentro dos ritos públicos de uma cidade que já tinha consciência de ser uma potência mundial. Essa tese é claramente passível de generalização. Não há um consenso do porquê da adição de novos deuses muito intensa no século III ter parado no início do século II. Algo havia mudado. O que as pessoas não costumam perceber é que essa pausa na aquisição de novos deuses era apenas temporária. A introdução de novos deuses nos cultos públicos de Roma foi retomada no século I de nossa era. Isso enfatiza como a situação do período tardio da República até o primeiro século de nossa era era pouco comum. Por umas poucas gerações, os romanos parecem ter desenvolvido uma hostilidade pública e privada em relação aos deuses de outras pessoas, e param de procurar por eles e não os recebiam mais na cidade. Esse também foi o período de maior e mais agressiva expansão romana. Haverá alguma relação entre esses dois fatos? Essa é a justificativa do meu uso da palavra fundamentalismo no meu título. O termo originou, no título do Greg, claro. O termo originou no século XIX, num movimento de grupos cristãos protestantes para descrever uma reação contra aquilo que eles viam como as consequências negativas da vida moderna
e geralmente denotavam um movimento para voltar às origens, combinando o conservadorismo social e apelos à autoridade da escritura. Agora, esse termo tem um significado maior e foi aplicado a variedades do judaísmo, do islã, do hinduísmo e até do budismo. Em alguns casos, denota uma reação à modernidade e é quase sempre associado com conflito inspirado pela religião e com conflito entre grupos religiosos. As circunstâncias na Roma republicana tardia não são as mesmas do mundo moderno, mas o termo é conveniente para ser usado para enfoques religiosos que enfatizavam formas e cultos tradicionais. A agitação do fundamentalismo em Roma, definida desse jeito, também foi o período, o máximo, o período mais alto de fundamentalismo em Roma, definido dessa forma, também foi o período de expansão máxima. Não há dúvida que os romanos da República Tardia compreendiam o seu sucesso militar em termos religiosos. Entretanto, fenômenos religiosos receberam um papel pequeno na explicação da agressão romana ou de seu sucesso. Naquele tempo, o imperialismo era visto essencialmente como uma questão de economia, uma mudança na economia política de Roma, de uma comunidade agrícola para um Estado conquistador e depois um império tributário. As transformações trazidas pela expansão imperial foram tratados em termos de mudança política e econômica, com mudanças com devastadoras e não pretendidas consequências sociais. Então, a política fala e a religião responde. Mas e se fosse ao contrário? E se as ideias religiosas fossem a força motriz por trás da expansão e o método de entender essa expansão após ela ter acontecido? As sugestões do Greg, então, são: as instituições e as crenças religiosas tiveram grande parte na expansão romana. E à medida que as expansões cresceram, a ênfase maior foi colocada nas divindades romanas tradicionais. E à medida que a conquista do mundo foi articulada com mais frequência, os deuses e rituais tradicionais romanos pareceram cada vez mais suficientes. O sucesso militar e o fundamentalismo estão intimamente relacionados. Esses desenvolvimentos formaram um contexto importante para a domesticação do pensamento científico e filosófico da Grécia em Roma. As formas gregas de lidar com os deuses bárbaros, Greg sugere, foram recrutadas para ajudar os romanos a lidar com o desafio das divindades de fora, que eles já não tinham vontade de assimilar. Muito trabalho a respeito do pensamento grego em Roma o trata como uma influência má, disruptive, que quebrava, né, que criava confusão, disruptiva mesmo, né, que desafiava a sabedoria convencional sobre os deuses e sobre quase todo o resto. Apesar de não haver rejeitado completamente a ideia de uma incompatibilidade entre o pensamento grego e a religião romana, o Greg diz que as práticas rituais romanas apareceram ser bastante resilientes, que todos os estudos recentes nos cultos públicos de Roma sobre o Principado sugerem que o Senado, os colégios e os sacerdotes individuais continuaram a perseguir vigorosamente seus papéis rituais tradicionais e muitas vezes recebendo o apoio do imperador. A solução atualmente mais popular para esse problema é uma espécie de pensamento compartimentalizado. A ideia é que havia regras situacionais estritas sobre a forma que cada um tratava o fenômeno ou as declarações religiosas,
dependendo se a pessoa agia como um sacerdote no templo ou se estava apenas conversando sobre o universo com os amigos. Aristocratas romanos, ela sugere, poderiam operar em modos tradicionais e novos de ação religiosa, sem que um atrapalhasse o outro. Então, esses enfoques têm um ponto inicial comum, que é que Roma seria a parte passiva e a Grécia a parte ativa nessa troca. E isso parece estar em contradição com o consenso cada vez maior que o imperialismo romano causou grandes mudanças na cultura grega nas províncias. Se Roma tinha tanta influência fora, será que é plausível que os romanos dentro da cidade seriam tão passivos? Então, Greg sugere que a domesticação da filosofia e da ciência em Roma não era uma invasão disruptiva, mas era mais um caso de apropriação, análoga à criação da literatura no latim ou à adoção de novas técnicas de construção e representação. O interesse romano em filosofia parece ter começado muito cedo. A famosa Embaixada de Filósofos, em 155 antes da nossa era, e Nicholas Purcell mostra que havia um interesse em filosofia pitagórica mesmo antes disso. Mas Rawson argumenta que um engajamento sério com a escrita em prosa grega da parte da elite romana não aconteceu de verdade até o início do último século antes da nossa era. E isso é contemporâneo com o que eu caracterizei mais cedo como o fechamento da mente romana, o início do fundamentalismo em Roma. Ele trata do caso de César e Cícero. Ele diz que os trabalhos que chegaram até nós de César parecem ter pouco a ver com religião, apesar de ter sido dito que César tem interesse especial em religião. Então, ele diz que o próprio Varro fez um trabalho que era dedicado a César, a Antiguidades Humana e Divina. Ele fala que esse trabalho, evidentemente, não era apenas um projeto de classificação, mas também parte de um projeto de recuperar conhecimento perdido e preservá-lo para o futuro. Varrão também estava envolvido em algumas das inovações religiosas e reformas que César iniciou como ditador. Como César e Cícero, Varro foi informado. O Varro tinha informação e interesse na filosofia do seu tempo. Além disso, seu interesse em matéria religiosa era focado nos cultos tradicionais do Estado romano. Ele diz que Clifford Ando argumentou que, já que Varrão e Cícero, cada um aproximava-se da religião como uma criação humana, e já que seu interesse era primariamente no culto local do povo romano, sua capacidade de teorizar religião numa escala imperial era limitada. E aí o Greg diz que se Varrão tinha algum interesse real nos deuses de outros, parece ser uma questão aberta. E a passagem de César que ele discute, não discute religião doméstica, mas a religião dos gauleses. É parte do que é do livro 6 das Guerras na Gália. E começa com a declaração que a sociedade da Gália é dirigida pelo factio em todos os níveis. E procede a fazer uma divisão, falando da grande distância entre os ricos e os pobres, falando dos dois grupos de elite, os druidas e os equites, respectivamente sacerdotes e guerreiros. A parte dos druidas foi recolhida por ele de material de outros textos etnográficos, Posidônios sendo talvez a fonte mais provável, mas pode ter havido outros. E ele fala sobre o papel deles como árbitros, como filósofos naturais,
do tipo que os gregos e os romanos sempre localizavam no final do mundo habitado. Sua fé na transmigração de almas e, depois de uma breve descrição sobre os equites, a sua participação em sacrifícios humanos. A passagem continua falando sobre troféus do campo de batalha, etc. No nível fundamental, as práticas religiosas desse grupo de não-romanos foram convenientemente empacotadas e pré-construídas. A religião gálica é assustadora e, ao mesmo tempo, uma fonte de sabedoria alienígena. Né? Seus rituais são repulsivos, mas seus deuses são facilmente assimiláveis. Como muitas vezes foi falado, esses druidas enormemente poderosos não fazem nenhuma outra aparição no resto da narrativa, nem durante as campanhas na Gália, nem durante a invasão da Bretanha. Os deuses gálicos e os ritos gálicos foram colocados em uma caixa. E Cícero? A escrita filosófica oferecia outros meios de distanciar os deuses de outros. Os trabalhos de Cícero, De Natura Deorum e De Divinatione, ilustram essa tendência perfeitamente. Os interlocutores nesses diálogos tratam as religiões dos outros povos com um desdém casual. As ideias egípcias e babilônias sobre os deuses são mostradas como tão sem valor que eles as chamam de algo entre a ficção dos poetas e a superstição das massas em termos de confiabilidade. Cota faz um catálogo sobre a diversidade e a multiplicidade de deuses, os múltiplos tipos de Hércules e Júpiter, deuses menores, heróis, personificações. Quase todos os seus exemplos se referem a cultos gregos e romanos, mas a mitologia egípcia também oferece um caminho para estender ao alcance e o exotismo de visões alternativas do Sol, Hermes, etc. Gregos e romanos sabiam sobre isso por muito tempo e já tinham feito tentativas no século V antes da nossa era para organizar as relações entre os tipos diferentes de Hércules, etc. Então, o De Divinatione faz uso similar dos cultos exóticos estrangeiros, não muito surpreendente, já que se apresenta como um apêndice do De Natura Deorum. A divinação é dada uma genealogia bárbara e nos primeiros capítulos, sendo convencionalmente atribuída aos assírios, aos caldeus e aos egípcios. Mas com a enumeração de oráculos gregos e a referência aos augúrios de Rômulo e previsões dos arúspices, torna-se claro que o ponto aqui não é que a divinação é estrangeira e má, mas simplesmente universal. A De Divinatione e a De Natura Deorum fazem uso retórico similar da informação sobre os rituais e crenças de povos vizinhos. Removidos dos seus contextos originais, esses pequenos dados de informação ou desinformação são usados num argumento filosófico convencional para demonstrar a universalidade ou a incoerência de certas crenças ou práticas, a implausibilidade do conhecimento local ou a implausibilidade das práticas romanas que lembram essas outras práticas. O que essa informação não é usada, né, para que essa informação não é usada é justamente para botar luz, para iluminar a natureza dos deuses ou a realidade da divinação. Nós não estamos vendo uma investigação aristotélica baseada na gathering, não consigo lembrar a palavra em português, na construção de dados e uma tentativa de generalizar, e nem um projeto pré-socrático de descobrir um Deus verdadeiro, nem um esforço platônico para produzir um mapa mais coerente do cosmos. Os modos de pensamento gregos ofereceram aos romanos da República Tardia maneiras de isolar a si mesmos da sabedoria de fora, mas apenas
porque os romanos usavam esse conhecimento de forma muito não grega. Muitos romanos desse período tinham, Greg sugere, não tinham nenhum interesse na religião, no comportamento religioso de outras pessoas, a não ser como uma fonte de exemplo para elaborar posições que eles já tinham. E isso